Olá, Boa André. tarde a todos. Conseguem me ouvir em condições? Muito bem, sim. Perfeito. Eu estou a juntar-vos de Genebra porque já tinha uma conferência hoje de manhã e foi impossível alterar a minha agenda, mas consigo fazer uma apresentação interativa, pelo menos, não é um vídeo. Estou aqui no hotel a falar convosco. E vou já começar com o meu PowerPoint. Espero que funcione. Ok, conseguem ver o meu PowerPoint já? Sim, está tudo perfeito. Perfeito, obrigado. Ora bem, antes de mais queria agradecer à APPB o convite. O European Biodiesel Board é a associação europeia que representa o setor do biodiesel, tanto do setor da parte de culturas alimentares como da parte de resíduos, e para todos os usos, tanto para transporte rodoviário, como para a aviação, como para o setor marítimo. O EBB já existe há 20 anos e também temos produtores de HVO, portanto temos petrolíferas que já começaram a fazer a transição energética. Eu posso-vos mostrar os membros do EBB e temos a Neste, a Total e a NAI. E depois temos os produtores de biodiesel tradicional, FAME, que é o Fatty Acid Methyl Ester. Portanto, como devem calcular, como a EBB é uma associação com uma composição de membros muito diversa, a nossa posição não é muito específica por vezes. É inevitável que temos que ter princípios e posição mais de alto nível, porque as empresas têm objetivos diferentes e objetivos comerciais diferentes, e depois é normal que isso se traduza na posição da EBB, mas eu vou tentar transmitir principalmente da parte da RED 3, que é a nova revisão da Diretiva das Renováveis. O que é fundamental é perceber que todas as opções ou todas as alternativas são precisas para descarbonizar o setor do transporte. Isto diz-nos a International Renewable Energy Agency, que não chega só os carros elétricos, não chega só hidrogênio, todos temos que contribuir. E o setor do biodiesel é fundamental para isso, porque é o que está a contribuir com mais descarbonização hoje, já quase 5% do setor de transporte rodoviário. Claro que isso significa que 95% do transporte rodoviário ainda depende de combustíveis fósseis. Portanto, ainda temos que fazer muito mais. Aqui é o que nós consideramos como Ambition Gap, que é o que a Comissão prevê até 2030 e o que é preciso para descarbonizar como deve ser e descarbonizar mais depressa, que é justamente o que o Paulo Carmona disse, que é necessário acelerar a nossa descarbonização. Nós fizemos um estudo, pedimos a uma consultora que nos concluiu que, olhando para as propostas do Fit for 55, este pacote ambicioso da Comissão que foi proposto o ano passado, vamos precisar de 2 vezes mais de renováveis em diesel, portanto, alternativas a diesel. O chamado lipid-based, que é tudo o que é feito da parte de gorduras, tanto óleo vegetal virgem como óleo vegetal já usado, como gorduras animais, etc. Isto, claro, vai implicar mais combustível marítimo de baixo carbono, os Sustainable Aviation Fuels, e vai implicar um esforço muito grande. Até hoje, obviamente, o setor rodoviário é fundamental. Aqui mostro o Ambition Gap, e se incluirmos o ETS, que é uma proposta que está agora em cima da mesa também de criar um ETS paralelo, um Emissions Trading Scheme paralelo para o setor rodoviário, aí são 8 vezes mais que vamos precisar de combustíveis alternativos. Ora, isso hoje em dia não há ambição suficiente para já. Portanto, a mensagem-chave da parte da EBB é que precisamos de muito mais ambição para descarbonizar mais depressa. Isto foram as propostas que nós fizemos já no momento anterior à apresentação do Fit for 55. A Comissão acabou por propor 13% da meta de redução de gases com efeito de estufa no setor do transporte. Nós já adaptámos a nossa posição para 13% não é suficiente, estamos a pedir 16%, que equivale a mais ou menos a 20% de renováveis no setor dos transportes.
E, claro, a meta de incorporação de FAME, o 7%, a limitação de 7%, é um impedimento grande a incorporarmos mais biodiesel e, portanto, pedimos pelo menos a transição para 10%. Mas a deixar os Estados-membros ainda aumentar esta incorporação para 15%, 20%, 25%, como, por exemplo, em França há já frotas dedicadas de veículos pesados, autocarros, etc., que têm até B100, portanto 100% de biodiesel. Aqui, eu gostava de fazer um bocadinho o panorama do que é o Fit for 55. Estão a rever 4 diretivas, estão a rever 4 regulamentações ou regulamentos, e há 4 regulamentos novos. Que é, os 2 que nos interessam são o FuelEU Maritime e o ReFuelEU Aviation. Do ponto de vista da EBB, o FuelEU Maritime e o ReFuelEU Aviation são essenciais porque vemos a redução a longo prazo de combustíveis líquidos na estrada, que vai demorar 20, 25, 30 anos por causa da frota existente, mas vai acontecer inevitavelmente. E as quantidades que nós estamos a produzir hoje de biodiesel, é inevitável que vão fazer a transição para outros meios que são de difícil descarbonização. E a juntar ao setor marítimo e ao setor da aviação, eu diria que os veículos de mercadorias também vão continuar a ter que utilizar combustíveis líquidos de baixo carbono durante muito tempo. Depois temos, claro, o horizonte temporal. Este panorama até 2025, para primeiro acordar nas diretivas e depois para transpor as diretivas, significa que nós estamos agora a discutir 5 anos, 2025 a 2030. Ora, isso é curto. E do ponto de vista da indústria, estarmos constantemente a discutir revisões e revisões também não é positivo, porque do ponto de vista de investimento nós precisamos de um horizonte temporal a longo prazo para podermos investir a sério e para podermos ter certeza que o investimento vai ter retorno. Porque se continuamos a mudar regularmente a nossa legislação, torna-se muitíssimo complicado para a indústria. Aqui, isto traduz um bocadinho o que eu estava a dizer e eu espero que os slides sejam disponibilizados a todos os participantes, porque eu não vou estar aqui a ler os slides todos, mas o que nós dizemos fundamentalmente é que tem que haver uma coerência entre a RED, o ETS, a ReFuelEU Aviation e a FuelEU Maritime, no sentido de que termos o mesmo critério de sustentabilidade aplicado a todos os usos. Porque se isso não acontecer, torna-se muito complicado para a indústria ter uma coisa que é sustentável na estrada, mas não é sustentável no mar ou no ar. Portanto, eu acho que é fundamental que a indústria tenha um único critério de sustentabilidade, porque se isso não acontecer, depois vai ser muito complicado gerir os investimentos. E aqui queria ir um bocadinho em detalhe do que é que nós recomendamos para a RED 3, porque fundamentalmente a RED 3, e este é um setor muito particular, porque é um setor que não existiria sem legislação. Um setor que, se nós não tivermos metas, ou metas de incorporação, ou metas de descarbonização do combustível rodoviário, não existiríamos. Portanto, é um setor que depende disto para continuar a existir, para continuar a investir. Fundamentalmente, eu já referi aqui que deve ser promovido em todos os modos de transporte e as matérias sustentáveis devem continuar a ser utilizadas. Nós, por exemplo, já sabemos que há determinadas matérias agrícolas ou culturas vegetais que são tidas como podendo causar desflorestação e essas já vão ser reduzidas e há o chamado phase-out até 2030 para 0%. Mas as outras, que são sustentáveis, devem ser promovidas em todos os meios de transporte. Por exemplo, aqui diria que, como já referi, os 13% propostos não são suficientes para os gases com efeito de estufa no setor dos transportes, devia ser 16% de meta. O limite dos biocombustíveis à base de culturas deve ser fixado em 7% ao nível da União Europeia, para os Estados-membros que quiserem continuar a utilizar biocombustíveis à base de culturas poderem. Como é óbvio, os Estados-membros que querem acelerar o uso de biocombustíveis a partir de matérias residuais também devem continuar a fazer. Mas uma coisa que é fundamental e que hoje em dia a RED 2 tem e que é complicada é que se os Estados-membros reduzirem a sua ambição em culturas alimentares, também podem reduzir a sua meta. Eu acho que isso é limitativo da ambição da União Europeia e eu acho que devia ser removido também.
Depois, eliminar toda a situação de dupla contagem. Eu sei que em muitos Estados-membros há dupla contagem relativamente ao anexo 9 da RED, e nós achamos que isso reduz a ambição da União Europeia e também deve ser reduzido. Quanto aos biocombustíveis de setores avançados, concordamos perfeitamente com a meta, com a submeta, mas eles não devem substituir os biocombustíveis tanto do anexo 9, parte B, como dos biocombustíveis de culturas sustentáveis. Porque o que nós temos que fazer é deixar de usar combustíveis fósseis. E hoje em dia, usando 95% de combustíveis fósseis, parece-me que estar a substituir culturas por avançados vai manter os 95% de combustíveis fósseis. Isso eu acho que é uma coisa que é problemática, e nós devíamos ter acrescentar aos combustíveis, aos biocombustíveis sustentáveis, acrescentar os anexos da parte A. Depois, quanto à parte B, eu sei que Portugal utiliza muito parte B, é um dos países da União Europeia com mais biocombustíveis de matérias residuais, e achamos que os Estados-membros devem continuar a ter medidas positivas para garantir este desenvolvimento. Eu sei que a Comissão não está a propor a submeta para a parte B, mas sei que os Estados-membros podem continuar com estas submetas, a diretiva não é impeditiva. Portanto, a manter estas submetas, manter estas medidas positivas para, no fundo, garantir o desenvolvimento da utilização de matérias-primas da parte B, deve continuar. E, finalmente, o limite de 1,7% da parte B deve ser aumentado, e os Estados-membros que querem consumir acima deste limite de 1,7% devem continuar a ser autorizados, ou a Comissão deve continuar a ter este poder, esta faculdade de autorizar os Estados-membros, porque eu sei que agora a proposta é de eliminar esta possibilidade. Finalmente, há coisas muito específicas, quanto a, por exemplo, a metodologia para calcular as economias de gases com efeito de estufa de matérias-primas de resíduos não incluídas no anexo 9. Nós achamos que deve haver uma diferenciação entre o que é resíduos do anexo 9B e resíduos que não estão no anexo 9B, mas a metodologia que a Comissão propôs não é adequada. E nós estamos a trabalhar numa task force a nível da EBB, com várias participações de membros da APPB também, numa metodologia alternativa que vamos propor não só no Parlamento Europeu, onde o assunto está a ser discutido, mas também com o Conselho e com os Estados-membros e com os governos. Estamos a propor uma metodologia alternativa. Depois, finalmente, há outras coisas específicas que eu não vou estar a perder muito tempo com isto, mas são propostas que nós achamos que devem ser acolhidas. Por exemplo, a eletricidade renovável está a ser incluído um comparador fóssil, que no fundo é um multiplicador encapotado. É um comparador fóssil que está a ser utilizado incorretamente, e que leva a que a eletricidade renovável no setor dos transportes tenha quase 200% de economias de gases com efeito de estufa. Nós achamos que é desproporcional e achamos que o comparador deve ser corrigido para o comparador certo. E, finalmente, temos aqui os valores de cultivo regionais, que a Comissão está a propor eliminar esta possibilidade dos agricultores que plantam a colza, no caso do biodiesel, de utilizar estes valores de cultivo regionais, e, portanto, evita fazerem ou terem que fazer o assessment, peço desculpa, mas o meu inglês, fazer a decidir ou escolher que valores de cultivo regionais de utilizar, e acho que os valores NUTS 2 devem continuar a ser utilizados. E, finalmente, já tinha referido antes, a blend wall, achamos que B10 é o mínimo, portanto, subir do B7 para o B10, e ter a protection grade B7, portanto, ter a protection grade nas bombas de gasolina, para assegurar que os carros mais velhos continuam a poder utilizar ou abastecer numa gasolina de forma segura. Mas, claro, isto devia ser transitório, 5 a 10 anos, não devia ser permanente, porque senão é muito complicado em aumentarmos a incorporação de biodiesel para 10% e para além disso. Finalmente, temos aqui 3 outros ficheiros que são fundamentais para nós. É o Refuel Aviation e Fuel Maritime, e aqui, já tinha referido antes, o que nós queremos, no fundo, é que todas as matérias-primas sustentáveis devem estar sobre uma única estrutura de sustentabilidade no âmbito da rede, e devem continuar a ser utilizadas em todos os meios de transporte da mesma maneira. Portanto, não pode haver uma definição do que é um Sustainable Aviation Fuel e uma definição do que é admissível como combustível alternativo no setor marítimo. Isso acho que é completamente contra o que a União Europeia deve pensar em termos de mercado. E, finalmente, na Energy Taxation Directive, eu sei que a maioria de vocês provavelmente não está ocorrendo, mas também está em processo de revisão. Aqui
requer unanimidade por parte dos Estados-membros, portanto é um processo legislativo um bocadinho diferente, porque não tem, não é codecisão, é os Estados-membros que têm que aceitar ou que acordar unanimemente como rever a diretiva, e por isso é que esta revisão já falhou 2 vezes, porque os Estados-membros não acordam, não chegam a acordo quanto a esta questão. Mas o que está proposto pela Comissão é inaceitável, porque basicamente estão a equiparar com biocombustíveis de culturas alimentares, que em média têm que pelo menos reduzir 50% de gases com efeito de estufa, mas estão a equiparar estes biocombustíveis a combustíveis fósseis. Ora, isto é inadmissível e nós estamos a pedir para que o nível de tributação reconheça as significativas economias de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis. E a proposta da Comissão é completamente inaceitável. E depois, finalmente, temos outros 2 pequenos dossiês que eu aqui vou referir só para ter um bocadinho a imagem completa, que é o Effort Sharing Regulation, que aqui, deixei de frase em inglês por engano, que no fundo queremos que a Comissão tenha a meta mais elevada possível para incluir transporte rodoviário, e nos standards de CO2 para veículos com muita pena nossa que vemos que há uma abordagem que não reconhece a componente bio nos combustíveis. Portanto, as metas que as companhias que produzem carros têm não inclui ou não inclui as poupanças de gases com efeito de estufa que os biocombustíveis dão. Isso é problemático, mas isso duvido muito que hoje em dia, nesta fase, que haja muitas alterações. Esperamos que haja alterações quando saírem os estándares de CO2 para veículos de mercadorias, que isso vai acontecer no fim deste ano ou no início do próximo. Mas acabaria por aqui e estou ansioso pelo debate e por responder a qualquer questão que tenham. Por exemplo, não incluí muita coisa aqui sobre a recente crise na Ucrânia e o que é que nós estamos a fazer, mas espero que durante o debate tenha a oportunidade de responder a questões adicionais.